Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se todos acolhidos, todos muito bem recebidos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração, na nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que vão nos assistir a essa palestra posteriormente no nosso canal, o canal do Consolador Prometido. Também sintam-se acolhidos. Que o nosso querido irmão Ney, após a apresentação da noite, ele edita os vídeos e coloca no nosso canal do YouTube, o canal do Consolador Prometido. Já aproveitando para reforçar o pessoal que ainda não é inscrito no nosso canal, se puder fazer a gentileza, porque é uma forma de nós divulgarmos a doutrina espírita, porque cada like que for dado e cada compartilhamento do nosso canal, o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e vai transmitindo. Então é uma forma de nós divulgarmos a doutrina espírita, esse trabalho que o nosso querido irmão Ney faz. Então, quem não for inscrito, tem 183 inscritos. Vamos chegar a 200. Vamos chegar a 200. Então tá. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. É natural seja assim. Ao que já tem, mais lhe se dará. Ao que almejas obter em maior escala, é necessário que lhe ofereças o princípio. Quem já algo a conhece, mais receptivo se coloca a novos e amplos conhecimentos. Quanto mais sólido o alicerce, mais alto o edifício que se pode construir. Toda caminhada exige sempre a iniciativa do primeiro passo. Sem o Criador, a criação não existiria. Sem o mínimo de esforço e boa vontade, nada se faria. Com essa bela mensagem, nos incentivando a ação, a oração, que é a colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mentor, o nosso guia, o governador do nosso orbe, aquele que é o nosso irmão mais velho. A espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais da casa, que com certeza encontram-se conosco essa noite. E vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui reunidos para nos evangelizarmos, para trocarmos energias, para estudarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir que tudo o que estamos recebendo nesse momento possa se espalhar para todos os nossos entes queridos, para todos os nossos irmãos em humanidade, para todos aqueles que sofrem as dores físicas e espirituais, que todos eles sejam amparados. Vamos pedir também que a paz do Cristo se espalhe por todo o nosso orbe, pois ainda existem muitos lugares em conflitos armados, que eles possam receber o lenitivo para enfrentar esse momento difícil. Então, que haja entendimento entre os irmãos na Terra. Vamos pedir também o amparo necessário para nossa querida irmã Maria Elaine, responsável pela palestra dessa noite, que ela possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante para todos nós nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Então, de imediato, já passar a palavra para a nossa querida irmã Maria Elaine, que vai nos falar hoje sobre ansiedade e Jesus, psicoterapeuta por excelência. Então, boa palestra, Maria. Obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço ao meu irmão Ney, querido irmão, como diz o Marcelo, né, por eu estar aqui, ter sido convidada para trazer algumas informações para vocês, porque nós sabemos que a doutrina espírita, né, já orienta muito. Todas as vezes que nós assistimos uma doutrinária, nós aprendemos.
E o assunto que eu trago hoje, que é a ansiedade, nós sabemos que está cada vez mais presente e mais alarmante em nosso meio. Mas, né, falando da ansiedade e Jesus, nós sabemos que ele já vinha nos orientando há muito tempo. E esta patologia, quando ela excede os seus sintomas, né, se torna uma patologia, porque ela é uma situação normal da nossa vida, né? Todos nós somos um pouquinho ansiosos. Então, nós vamos aqui já para nosso segundo slide, né? E eu já trago uma pergunta, né? Por que Jesus é considerado o psicoterapeuta por excelência, né? E em nossas reflexões, né, nós seguimos muito esse dizer de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí já diz tudo, né? Se nós seguirmos essa frase que Jesus deixou com tanto, né, amor, nós já entendemos por que ele é o considerado o psicoterapeuta por excelência. E também para Jesus era de fundamental importância estar próximo da vida, próximo das pessoas, né? Valorizando o que era positivo nelas, respeitando a liberdade do ouvinte. Jesus escutava com amor, né? Ele respeitava o que as pessoas falavam. Ele não fazia julgamentos, ele apenas escutava, né? Nele essa força era original, né? Ele ficava perto das pessoas pelos seus atributos de criatividade, né? Eu, desde a tenra idade, eu sempre tive muita vontade de saber por que Jesus falava com tanta certeza e por que ele tinha conseguia realizar tantas coisas, curar pessoas com a palavra, né? E da minha vida, com 24 anos, eu passei por uma situação muito desgastante, né? E ali foi aonde eu vim a conhecer o que tinha nessa força de Jesus. Eu perdi meu segundo filho com 9 meses de gestação, ainda no meu ventre. Eu já era auxiliar de enfermagem, eu trabalhava dentro do hospital, junto com as mãezinhas, e essas mãezinhas tinham seus bebezinhos, algumas abortavam, outras doavam, né? E eu me revoltei com Deus. Por que essas pessoas faziam isso e tinham seus bebezinhos? E eu queria tanto o meu segundo filho e ele veio me tirar. Eu me revoltei com Deus, gente. Uma noite eu sonhei, eu me acordei dormindo no colo de Jesus. E ele me dizia que Deus não tinha tirado aquele filho de mim, que Deus ia me dar outros, que aquele tinha vindo com aquele tempo dele, que era o tempo dele. Então, isso eu estou contando para vocês, que foi depois que eu comecei a frequentar a Casa Espírita. Se eu estou aqui hoje, foi por causa dessa situação. Porque o meu médico, o meu obstetra gineco, ele não conseguia me liberar daquela depressão que eu fiquei. Estava chegando próximo a eu voltar a trabalhar, eu não queria nem enxergar o hospital. Porque por carinho das médicas que me atenderam, que nós trabalhávamos junto, ainda me convidaram para eu vir ter o meu bebezinho com elas no hospital. E eu vim. E aonde eu fui atendida, na unidade onde eu trabalhava, os aparelhos que eu usava todos os dias para escutar os bebezinhos. E aquelas médicas foram escutar o meu bebê e não tinha batimentos. E daí elas falavam que os aparelhos estavam estragados, com defeito. Eu disse, não, ontem à tarde eu trabalhei, estava tudo bem.
até que elas viram que não ia adiantar mais, que não tinha mesmo, ela falou para ele, para o meu esposo, né, o que estava acontecendo. Então foi uma tragédia, gente. Eu fiquei depressiva, eu fiquei numa ansiedade que eu não podia nem pensar no hospital, de chegar até no hospital. E eu fui para psiquiatra, eu tomei medicação, sim, e eu fui para a doutrina espírita. E foi lá que eu me encontrei, e lá que eu tive esse sonho com Jesus. Que ele me disse que eu estava fazendo uma grande injustiça contra Deus, que Deus não tinha nada a ver com isso. Eu ia ter outros filhos, e com certeza eu tive mais 2, né? Então aí, lindos, maravilhosos, nos dando muito prazer e muita alegria. Então, hoje nós temos já, né, esse livro aqui, ó, eu ganhei em 2006, de uma das minhas noras, porque ela sabia deste sonho, ela sabia dessa minha realidade, porque o marido dessa minha nora, que me deu esse livro, era o menino que esperava o irmãozinho, ele tinha 5 anos na época. E ele também, ele lava os olhinhos dele, assim, sofrendo, porque ele estava vendo que eu não ia ter aquele paninho para brincar. Dessa minha nora me deu esse livro em 2006. Mark, ele escreveu esse livro em 2001, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, que ele é americano. Em 2005, ele foi passado para a língua portuguesa. E daí, em 2006, a minha nora já me apresentou com esse livro. Então, eu li aqui Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Se vocês querem ler, ele é maravilhoso. Tá? Augusto Cury também é um autor que eu gosto muito dele, né? Também escreveu vários livros. E Augusto Cury, ele era um ateu, né? Quando ele teve uma perda, ele perdeu a primeira esposa dele, né? Ele foi em Jerusalém e lá fizeram uma pergunta para ele. Ele ficou muito envergonhado, não sabia responder, porque ele era ateu. Mas ele veio de lá e começou, ele formou. Eu li o livro dele, que é o maior, o homem mais inteligente da história. Eu li o livro, ele se reunia com todos os senhores dos conhecimentos das igrejas, pastores, padres, e ali eles discutiam sobre Jesus, mas Augusto Cury sempre defendia Jesus. Para ele, Jesus era aquilo que nós sabemos que é, né? Então, desse livro, ele fez também a continuidade desse livro, O Homem Mais Inteligente da História, ele fez O Homem Mais Inteligente, Mais Feliz da História. São 2 livros maravilhosos para quem quiser ler, né? E também o livro número 5 do Cury, é O Mestre Inesquecível. Ele faz uma análise da inteligência de Jesus. E Jesus foi o maior formador de pensadores, né? E os pensadores dizem que o que vale é a fé e não o conhecimento. Porque o conhecimento sem fé não tem nenhum valor. Então, isso está nesses livros. E é muito importante que nós podemos ler essas obras, porque isso vai engrandecer a nossa fé. E também o Cury tem os livros de o Mestre do Amor, o Mestre da Vida, são 5 livros que ele tem. O último é esse, O Mestre Inesquecível. Meu computador está meio preguiçoso. E qual é o objetivo dessa exposição, então? Né? Trazer a compreensão de que todos nós necessitamos. Vencer as limitações impostas pelo excesso de consumismo. É o que mais agrava a ansiedade, né? Todos nós, como eu falei, temos um pouco de ansiedade que é normal e fisiológica. Se não fosse a ansiedade, nós não estaríamos atentos ao horário de nós chegar no trabalho, a nós fazer nossas provas, a estudar para fazer um concurso, mas essa ansiedade fisiológica, né? No momento que ela começa a se acentuar e nós começamos a ficar ansiosos, né? Ter vários, seguidamente, pensamentos preocupantes,
pensamentos que eu digo disfuncionais, que às vezes a gente pensa, mas a gente coloca uma disfunção naquele pensamento. Eu estou estudando, mas eu não vou passar. Daí vem aquela ansiedade. Vem o pai e a mãe lá, tu tem que passar, tu precisa passar, né? E deixa mais ansioso. Então, é neste momento que nós temos que nos preocupar, né? E daí eu faço essa pergunta também, ó. Será possível que, através da compreensão do que é a ansiedade, dos gatilhos que desencadeiam as crises, que prejudicam a nossa vida, seguir as ferramentas auto-aplicáveis, fortalecidas pela fé, pode nos ajudar a controlar a ansiedade? Será que mesmo que nós temos gatilhos, porque quando nós temos a ansiedade em nós, que ela já não está tão fisiológica, e nós vivemos lá atrás algum episódio, vamos dizer, um temporal, né? E quando o tempo começa a se aproximar, nuvens, começa a surgir relâmpagos, trovões, né? E nós começamos já, o coração batendo, né? Se nós tivermos fé, será que nós conseguimos limitar os sentimentos dessa ansiedade? Né? Precisamos ter muita fé e pensar positivo, excluir esses pensamentos que são disfuncionais, como eu disse. E Jesus Cristo nos deixou alternativas para vencer a ansiedade. Né? Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33. Este é um ato de fé, buscar o seu reino e sua justiça, e crer que as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que Jesus dizia? Que nós não precisávamos nos ansiar pelas coisas. Nós fizéssemos o que é importante. O demais nós ganhamos quando nós temos fé. Porque tudo que nós empreendemos no bem, nós recebemos, nós não precisamos nem pensar que vamos fazer determinadas situações, determinadas coisas, esperando ganhar. Porque a nossa obrigação, hoje eu estou aqui, não estou esperando ganhar nada de Deus, porque essa é a minha obrigação. Porque eu estou sempre dizendo, tudo que eu faço é pouco para eu retribuir a Deus toda a bondade que Ele tem comigo. Da minha família saudável, da nossa saúde, não tem o que eu fazer para retribuir tudo isso. Então, se nós pensarmos assim, nós deixamos de sentir ansiedade, porque senão a gente fica pensando, eu quero isso, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquele outro, e nunca está bem. Quanto mais nós queremos, mais nós buscamos, né? E isso vem trazendo a ansiedade para cada pessoa que é ambiciosa ou que gosta de ter coisas que não, como a gente diz, materialismo, né? Nós precisamos viver dentro daquele normal, daquilo que é abençoado. Jesus abençoa a todas, Deus abençoa todo mundo, mas nós temos que ter esse discernimento de saber o que nós fazermos, né? Para nós não nos ansiar. O que é a ansiedade e o que Jesus já falava sobre ela? Como eu falei no início, né? A ansiedade é uma emoção do ser humano, despertada nos momentos de enfrentamento de algum problema, ou mesmo antes de tomar alguma decisão importante. É um sentimento comum, um aspecto de medo, um temor de que as coisas não saem como gostaríamos. Isso é normal, né? Nós vamos fazer determinadas competições, ou nós sempre vamos pensar, mas vai ter tanta gente, né, fazendo essa prova, será que eu vou conseguir? Eu tenho um menino, um adolescente que eu atendo no meu consultório, e ele foi fazer a prova do NPOR, né? Foi muito bem preparado, né? Mas quando ele chegou lá, ele se deparou com 100 meninos igual a ele, né? Na mesma idade, mais ou menos, fazer a prova.
Ele chegou e me disse, Maria Elaine, acho que eu fui bem, mas me deu um estado de nervos, o meu coração batia, que parecia que fazia assim na camisa. Tá, mas tu fez a prova, conseguiu fazer, eu consegui fazer os apoios, consegui fazer as flexões, e eu corri os 2.000 metros em 8 minutos. Então tá ótimo, tá dentro, né? Isso. E daí ele dizendo assim, o que foi que me deixou ansioso? É a quantidade de pessoas que tinha. É saber da concorrência, e aquela prova era importante para ele, né? Então aqui está um exemplo de como nós podemos tornar a nossa ansiedade fisiológica numa ansiedade patológica, né? Ela deixou de estar na fisiologia dele, o coração tremeu, as mãos suaram, e ele diz assim, eu precisei ir no banheiro várias vezes fazer xixi. O que é isso? Nós tomamos bastante água e precisamos tomar bastante água. E quando nós ficamos ansiosos, o nosso organismo é muito inteligente. E daí o que faz? Faz com que o rim filtre mais, né? Para liberar toda a toxicidade, o cortisol, a adrenalina, que libera, né? Fazendo toda essa agitação, e daí a pessoa faz mais xixi. Então, além de estar nervosa, ainda começa a fazer xixi. Ele me disse, eu fui correr com vontade de fazer xixi. Daí, assim, a gente vê, né, na história da pessoa, o sofrimento que ela ficou naquele momento, né? E quando nós sabemos, nós conhecemos a fisiologia do organismo, nós entendemos tudo, que é o organismo poupando aquela pessoa de estar mais ansioso ainda, liberando todo aquele aporte de hormônios que são do estresse, né? Então, e há mais de 2.000 anos, né? Ó, eu coloquei aqui, eu falei antes também, eu contribuo lembrando que a ansiedade é uma das grandes características da nossa área moderna, e né? E há mais de 2.000 anos, Jesus já dizia. Estão falando assim, a ansiedade é do século XXI, tudo bem, se acentuou com a pandemia, né? A gente sabe que existem pessoas hoje, muito mais pessoas ansiosas hoje, em função ainda da pandemia, né? Mas há 2.000 anos, Jesus já dizia isso. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, valoriza o que tu tem, valoriza o teu corpo. O material não precisa, isso vem depois, né? Vem com o teu trabalho, né? Então, as pessoas ficam bastante estressadas ali, tem um desenho ali que eu coloquei, e é isso mesmo. Quando a pessoa pensa que está muito perdido naquela ansiedade, ele sente mãos pegando, né? Olhos em cima dele, e isso é a patologia que está vindo, né? Que está chegando se ele não tiver o controle de gerenciar as suas emoções. É outra situação muito importante também, que nós temos aí, né, a inteligência emocional, que está, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Sócrates já falava, perguntava para ele como que o homem pode viver bem e ser feliz. Conhece-te a ti mesmo, né? E já descobri também que não foi o Sócrates que criou essa frase. Ele é de outros, né? Porque encontrou no portão de um local que ele foi e dele começou a desenvolver essa frase. Então, não é dele conforme a gente pensa, né? Mas isso está dentro é um dos pilares da inteligência emocional. Conhecer-te a ti mesmo. Te conhecendo, tu conhece as tuas emoções. Quem aqui de vocês, e eu também me coloco, aprendeu sobre a raiva, sobre o medo, sobre a tristeza, sobre o nojo, né? Tem outra ainda que eu não lembro agora. Na família ou na escola. A gente não aprendeu sobre isso. A gente aprendeu não chora, engole o choro. O homem chorar é feio. Isso tudo é sufocar as suas emoções. Nós precisamos gerenciá-las, saber quando a gente sempre... Nunca ouviram dizer, quando te dizem uma coisa que tu não gosta, enche a boca d'água? O que é, gente? Não é que nós estejamos com um copo d'água sempre preparado para encher a boca. É que a gente pensa, né, que nós precisamos encher a boca,
Porque enquanto nós ficamos com a boca como se estivesse cheio d'água, a gente não vai falar. E é o tempo que o nosso cérebro precisa para ele reagir, né? Porque senão a amígdala cerebral, que é responsável pelo estresse, ela sequestra todo o sangue para ela e o córtex cerebral não pode agir. E daí a gente fala muita coisa. Coisas que depois a gente se arrepende porque falou, né? Então isso é saber gerenciar as nossas emoções. E é isso que nós precisamos neste momento de tanta ansiedade, conseguir gerenciá-las. Quando chegamos no nosso trabalho, uma colega lá nos responde alguma coisa mal-humorada, ou nos diz um adeus, a gente, olha essa aí, ela está sempre mal-humorada, está sempre na TPM, né? Gente, por trás desse mau humor dessa pessoa, existe uma história com algum problema. Nós temos que ser complacivos, nós somos espíritas, nós pensamos nisso. Mas nós precisamos compartilhar esse conhecimento com as pessoas para que todos precisam agir assim. Não tem nenhuma pessoa que não tenha a sua história, gente. E nem todos têm a nossa história, que nós conseguimos reconhecê-la, né, ou analisá-la, sabendo o que nós podemos fazer, e que Deus disse, tu tem que aprender a passar pelos teus vales para te ajudar as outras pessoas, porque tu que é espírita ainda vai ser uma pessoa que mostra toda essa dependência, né, das emoções prejudiciais, o que vai sobrar para os demais, né? Então nós temos que trazer esse ensinamento e compartilhamento de interesse nosso. Olha aqui. A ansiedade é uma psicopatologia, né? Que traz perturbações físicas e emocionais. Dentro de emocionais está as mentais também, né? O número de pessoas que passam por uma crise de ansiedade ou um episódio depressivo não para de crescer, né? Segundo o levantamento publicado pela Associação Nacional da Medicina do Trabalho 2021, 63% das pessoas têm ansiedade severa. 37% são vítimas de estresse agudo. 59% apresentam um quadro depressivo. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2022, a depressão atinge 400 milhões de pessoas em todo o planeta. E a ansiedade, 254 milhões. A maioria dessas pessoas são mulheres. E o Brasil ocupa o primeiro lugar de pessoas mais ansiosas do mundo. E é o país mais depressivo da América Latina. Por que vocês acham que as mulheres são as mais atingidas? Sobrecarregadas, e a mulher tem uma carga hormonal muito mais acentuada que o homem, né? A mulher convive com a fase cíclica dela, mensal, 28 dias dividido em 4, né? A menstruação é a primeira e a última desse ciclo, né? Depois vem a pré-ovulatória, a ovulatória, a pré-menstrual e a menstrual, né? Isso, gente, exige uma carga hormonal muito grande, porque todos os meses o organismo da mulher se prepara para receber uma vida. E isso traz essas emoções na mulher. A mulher fica preocupada e, ao mesmo tempo, ela fica emocionada, porque ela sabe que o organismo dela tem essa capacidade de formar uma nova vida. Então, quando ela não quer engravidar, ela faz uso dos métodos, né, anticoncepcionais, né? Mas não deixa de passar por ela toda essa tensão que envolve essa ciclagem toda. Então, todas as mulheres deviam ter muito conhecimento sobre isso, para que elas não sofram tanto da ansiedade.
né? Para que elas conheçam o seu corpo. Se elas têm vontade de ficar quietinha, não conversar com ninguém, não conversa, né? Porque não é o momento delas. Muitas vezes elas conversam para se estressar, né? Então, ela tem esse direito de ficarem quietinha, de não conversar, né? Alguém de vocês aí, das mulheres, já tiveram vontade de matar alguém na TPM? Né? A gente sempre pergunta isso, porque as mulheres ficam assim, conforme, né? Elas ficam... E não deve se resolver nada na TPM. Tudo que é resolvido na TPM é dar arrependimento depois, né? Porque os nervos, os hormônios estão na flor da pele, né? E Joana de Ange, no livro Momentos de Meditação, ela dizia que a ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação, que pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Quando ela se torna doença, ela se torna um desequilíbrio emocional. Enquanto ela está normal, a pessoa está usando a sua ansiedade de forma normal, ela é uma emoção na pessoa, né? Um sentimento, né? No livro Orientação Terapêutica, à luz da psicologia espírita, a mentora relata que a superação de estado de ansiedade depende da conquista, da autoconfiança e do esforço na construção de valores reais. Olha só, construção de valores reais. Aquilo que eu sei que eu sou, não é o que o outro está me dizendo. Eu vi fulana lá, estava muito mal arrumada. Né? Que as pessoas olham assim, as pessoas vão... Não, eu não vou no lugar, eu não vou lá, porque eu não estou em condições de comprar uma roupa nova para mim, e lá olham a gente da cabeça aos pés. Nada disso, gente. A gente tem que ser real, ser nós, os nossos valores. Né? E as pessoas sofrem por isso. As pessoas deixam de se divertir por essa situação, né? E daí vem a doença, porque elas têm vontade de se divertir, elas têm vontade de ter prazer na vida, mas elas deixam interferir, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec fala que a causa das aflições podem ser da vida presente ou de vidas passadas. Nossas ações geram as provações e expiações. Precisamos passar, nos levando ao desafio de passar por essas situações com resiliência, buscando aprender com cada situação e sermos melhores. Ou seja, precisamos aprender a bem sofrer, já que todo sofrimento é passageiro, né? Então, o que Kardec está dizendo, né? Que o nosso desafio é por nós ser do jeito que nós somos. Nós precisamos passar por essa situação sabendo que estamos no caminho do bem, sabendo que estamos fazendo bem. Não existirá nada de anormal. E sempre que nós estivermos passando por uma situação adversa, nós temos que saber, né, que nós temos capacidade para isso, porque nós somos espíritas e nós acreditamos em Deus. E nós não podemos criar as nossas os nossos desafios para que nós viemos sofrer as nossas provações, né? Se nós fazer as coisas conforme Deus, conforme Jesus nos disse ou nos ensinou, nós vamos ter certeza que nós vamos estar caminhando para os valores do bem. E aqui nós temos, né, o Chico Xavier que dizia, né, naquela, acho que é um poema que ele tem, né, tudo passa. Ele, né, tenha calma, oremos, vigiemos e confiamos no Pai. Isso fui eu que disse, pensando no poema de Chico Xavier. Aqui, ó, se a ansiedade é uma emoção normal, quando que ela se torna uma doença séria? Quando os sintomas passam a ser constantes e excessivos, né? Como eu disse, a gente fica... hoje tem uma festa para ir amanhã, hoje já está ansiosa. Tem algo para fazer amanhã, está ansiosa. De uma certa forma é normal, mas quando isso acontece com todas as atividades que a pessoa vai fazer, com tudo que ela está por fazer, já se torna patológico, né?
O transtorno da ansiedade pode complicar para outros quadros, como a síndrome do pânico, depressão e outras mais. Aqui está um exemplo de como os primeiros sintomas devem ser observados e tratados a partir da possível causa que levou aos sintomas da ansiedade. Justifica-se com isso a necessidade de busca do profissional adequado, aquele que vai escutar o paciente conforme Jesus ensinou. E juntos vão encontrar a causa ou a raiz de seu início. Então, esse desenho dessa árvore aí fui eu mesmo que fiz, porque eu gosto de falar para os meus pacientes sobre isso, né? Eles chegam no consultório referindo que estão com ansiedade, baixo libido, anorexia, sem vontade de comer ou comendo demais, né? Depressão. E aí, o que eu vou fazer? Me conta a tua história. Daí ele vai contar a história e eu vou fazer uma anamnese daquela história, de tudo o que esse paciente está referindo. Da onde veio a ansiedade? Qual foi o episódio primeiro, da primeira crise da ansiedade dele? Onde aconteceu, né? E daí a gente vai ver aonde está, aonde te dói quando tu fica ansiosa, que tu pensa nesse gatilho, quando tu encontra um gatilho para frente. Ai, uma dor horrível aqui no meu peito, uma dor, né? Muitas vezes casos de separação também. Ai, é uma dor horrível no meu coração. Eu fico ansiosa, eu fico angustiada, né? Então tá, então vamos ver. Ai, a parte de cima dessa árvorezinha, não adianta pegar a luzinha para mostrar. Nós temos então os sintomas. Se a pessoa vai no médico, ele vai dar remédio para os sintomas, né? A pessoa toma aquele remédio, fica bem, um mês, 2, ele diz, tá, tu tá bem, pode parar. Daí um pouco volta tudo novamente, né? E nós, terapeutas, psicólogos, nós vamos nas causas. Porque nós desenvolvemos 5 feridas emocionais no nosso corpo, né? A do abandono, a da rejeição, a da traição, a da humilhação, deixa eu ver qual é a outra que eu já... A humilhação, da injustiça. Tá? 5 feridas emocionais nós formamos no nosso corpo dentro dos episódios que nós passamos na vida. E isso começa muito lá na infância. E também dentro do útero materno, gente. O que a mãe passa na vida, se ela não tratou, ela vai passar para aquele bebezinho. Aqui chega as feridas emocionais que eu casei nos meus 2 filhos, que vieram depois da minha perda. Os meus 2 filhos são muito estressados e nervosos, me arrepia, né? E o que foi isso? Que ferida emocional eu tinha, eu criei em mim do abandono, da rejeição, porque na minha ignorância espiritual, eu pensava que aquele meu bebezinho não me queria. Ele não me quis como mãe, e eu sofria por isso. Eu modelei essa ferida em mim. E daí, quando eu não queria, eu resolvi não querer mais ter filho, doei tudo que eu tinha de bebê. Mas Jesus tinha me dito que eu ia ter outros, né? Quando eu vi, eu estava grávida do 3º filho, né? Que hoje está com 43 anos. Né? É um filho maravilhoso, mas é uma poça de nervos. Quando eu saí do hospital com ele, parto normal, acho que 48 horas, 24 horas, sei lá. Ele dirigindo e eu sentadinha lá no banco da caminhonete, e a volta que a caminhonete dava, e ele fazia assim em mim, ó, se agarrava em mim. Daí vocês vejam, com 48 horas de nascimento. O estresse, porque eu me acordava à noite, durante aqueles 9 meses de gestação, sonhando, chorando, desesperada que ia acontecer, que o meu bebê estava sem batimentos de novo. Eu passei assim, o meu obstetra não queria me dar medicação para os nervos, né? Conversava comigo, conversava até. A minha filha, a mesma coisa, né? Depois eu engravidei, né? Novamente, sem buscar aquela gravidez, mas foi Deus que mandou, né? Ele queria muito uma filha mulher, veio a filha mulher para ele, né? E daí, assim, gente, ela é um doce de pessoa, mas é nervosa, estressada, até os cabelinhos dela caem, sabe?
E daí, assim, ó, e ela faz terapia. Eu disse para ela agora, filha, mais terapia ainda, porque agora a mãe descobriu a ferida que nós temos, né? Então tem que ser isso. Então, aqui que eu tratei, eu fiz uma terapia, gente, para curar essa ferida, para ressignificar essa ferida. Hoje eu acredito que eu esteja livre dessa ferida, pela terapia que eu fiz, né? Foi maravilhosa. Então é isso, nós psicólogos, terapeutas, eu estou fazendo um curso de especialização que é muito bom, que é tratado disso mesmo, sabe? É maravilhoso, eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa igual. Em Santa Maria, por enquanto, sou só eu que estou fazendo esse curso, ele é de Brasília. Então, essas feridas aqui, a gente trata com a pessoa, tu leva a pessoa a um relaxamento profundo para chegar no subconsciente dela, aonde está essa ferida, modelada, se foi durante a gestação, se foi durante a gravidez, né? Então, aquele bebezinho traz isso. E é o que nós falamos muitas vezes de vidas passadas. Claro que pode ser de vidas passadas. Tem mães e avós que não estão mais aqui, mas elas deixaram a ferida emocional nos filhos, né? Nas filhas. Então, isso pode ser de vidas passadas. Então, vocês compreenderam? Faz sentido para vocês tudo isso? É muito importante, gente. Muito importante. Não adianta nós tratar os sintomas. Nós temos que buscar onde está essa ferida. Aonde foi gerada essa ferida? Emmanuel cita a ansiedade como um corrosivo da alma, uma psicopatologia que afeta de forma invisível a sociedade toda. No passado e no presente, instrutores dos espíritos, do corpo, né, médicos do corpo, combatem a ansiedade como um corrosivo que vai minando as forças de realização no presente e cria estados desequilibrados que levam a atos precipitados. É no livro Encontro Marcado, capítulo das aflição vazia, do Emmanuel. Os principais transtornos que podem se manifestar nas diferentes formas de ansiedade são os súbitos ataques de pânico. Se a pessoa não trata direito essa ansiedade, ela vai levar ao pânico, né? E o pânico é uma coisa bem mais grave, né? É aquilo que a pessoa sente, fecha, ela não consegue respirar, ela não consegue andar, e ela até tem um mal súbito, né? Fobia social ou timidez patológica. A pessoa não quer mais sair de casa, ela tem medo de tudo que tem na rua, que ela vai encontrar na rua. Medos a estímulos específicos, né? Determinados, que nem eu falei eu sempre gosto de falar da tempestade. Ou tem gente que não gosta de final de ano por causa dos tiros, né? Dos barulhos das bombinhas que largam. Porque ela vivenciou em alguma vida dela alguma situação de tiros, de barulhos de armas, assim, e daí ela traz para aquilo, né? Transtornos de ansiedade generalizada, que é quando chega a um nível muito elevado a nossa ansiedade, ela se torna generalizada, daí tudo representa ansiedade. A pessoa é ansiosa em todos os níveis. E o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Que a pessoa fica assim, eu vou sair de casa, mas ela volta 30 vezes para ver se deixou a chave ou se fechou a porta, né? E ela tem que levar aquele chinelo, ela tem que usar aquele chinelinho dela, porque ela não sabe sair com o outro, e assim é, né? E ela chega aqui na mesa, ela tem que passar um paninho com álcool em toda a mesa, porque ela sabe que ela vai respirar e o pó da mesa pode trazer uma doença para ela. Isso se chama seu transtorno. Né? Isso, mania de limpeza, né? A depressão também, gente. A depressão é um nível da ansiedade muito acentuado, né? A pessoa entra em tristeza, né? Não quer mais sair de casa. Para ela, o mundo todo é cinzento. Ela não vê mais luz na frente dela, né? Como se ela andasse sempre de óculos escuros. Ela está sempre fechada dentro de casa. Isso é muito triste. Em todas essas manifestações é comum a presença de sintomas físicos como, uma crise de ansiedade, taquicardia, o coração começa a bater, né? Sudorese, as mãos ficam molhadas, corre suor no rosto da pessoa, tontura, formigamento, né, no corpo, disfunções cólicas intestinais, náuseas e falta de ar,
e sintomas psíquicos e emocionais. Gente, falta de ar. Depois, no final, eu vou fazer um exercício com você, se der tempo de respiração, para você saber como a gente respira errado. Gente, nós respiramos muito errado. A medicação é o melhor, a respiração é a melhor medicação, a mais indicada para tratar a ansiedade. Todos nós respiramos errado, gente. E nas crises de ansiedade, a gente respira tipo bebezinho, né? Fica assim. E nós precisamos respirar, que nós sintamos o nosso abdômen distendendo. No final, nós vamos fazer um exercício para que vocês compreendam como que é essa respiração adequada. Porque está dentro de é a principal medicação para curar a ansiedade, a respiração. E aqui fala de ansiedade antecipatória também. Essa é aquela ansiedade que a gente pensa, que nem eu falei antes, mas que a pessoa tem o hábito de pensar só negativo. Ah, e se isso acontecer? Ah, isso pode não dar certo. A pessoa pensa em tudo assim. E essa ansiedade antecipatória faz com que ela vá, se tu não trata, se tu não muda teus pensamentos, ela vai te levar a uma ansiedade crônica, né? Então, gerenciar esses pensamentos é a mais correta forma de prevenir a ansiedade antecipatória. Ah, mas pode não dar certo, mas por que não vai dar certo? Eu estou estudando bastante, eu estou me interessando, claro que vai dar certo. Ah, isso pode não dar, isso pode acontecer. Mas se acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou ter que, né, enfrentar. Nós temos que ter pensamentos para trocar. Porque se nós ficamos acumulando pensamentos disfuncionais, nós viramos num monte de ansiedade e uma pessoa com hipertensão, né, com problema renal, com diabetes, todas as doenças que vêm por nós não saber gerenciar as nossas emoções. Qual o caminho a seguir para superar a ansiedade? O primeiro passo fundamental é compreender a fundo o que ela significa ou representa. O que essa ansiedade está significando para mim? O que ela representa na minha vida, né? Como ela se manifesta e como é seu funcionamento no organismo? Quando que essa ansiedade se manifesta? Como é que ela funciona no meu organismo? Ela me dá taquicardia, ela me dá dor de barriga, ela me dá náusea, né? Onde se manifesta a dor da ansiedade em você? Nós precisamos saber de tudo isso para quando nós procurar ajuda de um profissional, nós saber informar, né? Então, nós precisamos ficar atento aos nossos momentos de ansiedade. Quais sensações desencadeia nos sintomas que sugerem a ansiedade? Tem que saber, vai me dar ansiedade, eu estou começando a pensar nisso, eu vou ter que sair ali fora, eu vou sentar, eu vou começar a fazer meus exercícios respiratórios, eu vou fazer uma meditação, eu vou tirar esses pensamentos da minha cabeça, né? Conhecer a própria história, gente. Sempre pensar na sua história, isso é muito importante. Saber contar quando e em que momento teve a primeira crise seria a base para ajudar o profissional a identificar os gatilhos emocionais que trazem as crises de ansiedade. Os níveis em que ela se encontra para que o psicólogo possa compreender se há necessidade de encaminhar o paciente a um profissional psiquiatra, caso veja a necessidade da associação de medicação à psicoterapia, né? Nós, psicólogos, a gente não vai estar encaminhando todos os pacientes para o psiquiatra, né? Nós temos que avaliar e saber se precisa. Eu tenho um adolescente que ele me... Maria Helena, tu acha que eu não vou precisar tomar remédio? Não vai precisar tomar remédio. A respiração e o teu pensamento é o teu remédio. Será que vai? Fica calma, tu vai conseguir sim. A gente não pode se habituar no remédio. Depois que tu começa a tomar remédio, tu quer tomar sempre, né? Ainda mais adolescente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se ele precisa, nós vamos encaminhar sim. E nós sempre temos os psiquiatras que são da nossa confiança, para nós poder encaminhar nossos pacientes, né? A gente não manda para... Claro que as pessoas dependem também do seu plano de saúde, né? Mas a gente sempre indica e manda sempre um bilhetinho junto, né? Informando sobre o que esse paciente está... Existe semelhança entre o medo e a ansiedade? O medo é uma emoção de perigo eminente, né?
O que a gente sabe que a ansiedade vem do tempo das cavernas. Lá os homens que caçavam, eles já conviviam com a ansiedade do fugir ou enfrentar, né? Leões, elefantes, faziam com que eles agiam. Então, eles já viviam muito estressados na época das cavernas, né? Então, a gente sabe que a ansiedade tem a idade do homem, como a gente diz, né? E a ansiedade e o medo de algo ruim acontece no futuro, né? Logo, é uma preocupação com algo que ainda não aconteceu e talvez nem venha acontecer. A ansiedade é isso. É aquilo que nós nos preocupamos com algo que pode acontecer no futuro ou nem pode acontecer. Então, essa é a diferença, né? O medo está sempre preparado para agir ou fugir, né? Mas é natural. Quais as práticas e atitudes que vêm agora, né, para nós, que podem prevenir ou amenizar a ansiedade? Então, olha aqui, ó, respiração consciente, o que eu falei, né? Respirar conscientemente. Meditação em estado de presença. O que é meditação em estado de presença? Tu vai meditar, mas tu tá com a tua cabeça pensando lá na manhã, lá que tu vai viajar. Nós temos que meditar pensando que eu estou aqui agora, meu corpo e minha mente. E esse é o momento que eu tenho que estar. Né? Fazer o meu estado de presença, que aquela meditação é para este momento, que eu estou buscando me curar de uma patologia, ou de uma ansiedade, de uma depressão, né? Tomar bastante água. Vocês viram a importância do tomar água, gente? Que eu falei dos hormônios que o rim faz urinar para liberar, né? Então, aqui vem a justificativa. Exercício físico, o mínimo 15 minutos por dia. Nós precisamos nos exercitar, precisamos caminhar, dormir 8 horas por dia. Olha, tenho que ter cuidado com os adolescentes, os pais de crianças pequenas, a partir de agora, tem que tomar cuidado com as telinhas, gente. A criança chega à noite, tem um horário, tira o celular. Desde pequenininho, para saber que quando ficar... Porque senão, quando chega na adolescência, eles começam a se descobrir lá e querem o celular. Daí os pais tiram aquilo ali, é uma agressão. Porque eles eram acostumados desde pequeno ter o celular à vontade. Agora, quando chega na idade que eles estão se achando, estão ficando adulto, o pai tira, é uma agressão, é uma revolta, gente. Nós temos que acostumar nossas crianças, desde a tenra idade, a usar a telinha nos momentos que nós sabemos que é fisiológico para eles, né? Que é saudável para eles. Mas chegou aquela hora, não, essa hora não é hora mais de celular, agora tu vai ter que parar para dormir, nós vamos fazer a tua oraçãozinha e vamos lá, né? Ensinar a criança a meditar, fica bem quietinho agora para te falar com Deus. Eu falei para um paciente um dia, né? Tu escuta Deus, tu fala com Deus? Eu não, Deus, capaz que Deus vai falar comigo, tá, mas se tu busca Ele para falar contigo, né? Nós temos que buscar, nós temos que querer, senão Deus não fala, né? Nutrir pensamentos positivos, escutar música com letras saudáveis, gente. As pessoas, às vezes, uma paciente, eu estava fazendo uma grande injustiça com meu marido, eu estava dizendo que ele estava me traindo, eu incomodei tanto ele, e ele chorava e me dizia que eu estava fazendo coisa assim para ele. Daí eu fui ver o que era que ela fazia, ela só escutava música sertaneja de amores e paixões e traição. Eu disse para ela, não, mas é isso aí, a tua cabeça está nisso e tu está envolvida nessa situação. É uma energia que te traz. E daí, então, ela reconheceu, fiz uma terapia do casal, né, conversamos. Foi maravilhoso isso, gente. Mas a gente viu quanta influência dessas coisas. Nós precisamos escutar músicas relaxantes, músicas alegres que nos deixam felizes e que nenhum vai levar a julgamento do outro. Dançar, cantar, né? Tem todos os tipos, né? Manter conexão e diálogo com a família e com amigos. O que é conexão? É estar conversando. Eu vi esses dias uma propaganda na internet que eu achei lindo. Tava o marido e as duas crianças, tá todo com o celular, e a mãe veio com a panela de comida para servir. O que a mãe serviu? Pegava com o pegador assim, o aparelho celular, botava no prato de um, o aparelho celular no prato do outro, o aparelho celular no prato do outro. Eu achei muito criativa
né? Eles estavam com o celular, ela serviu comida celular para eles. Todos se assustaram, mas é bem assim para tirar alguma lição disso, né? Evitar contato com telas tecnológicas, né? E a prática diária de oração e gratidão, gente, isso é muito importante, né? Que a gente tenha essa prática diária da gratidão e das orações. Acho que tem mais, já está quase no fim, né, gente? Eu estou ultrapassando o horário, hein? Ainda bem que eu tenho casa espírita na minha casa. Joana de Ângeles, no livro Orientação Terapêutica, à luz da psicologia, fala que a prevenção ou a superação de estados de angústia depende da autoconfiança, do autoconhecimento e importantes ferramentas nos processos da ansiedade. No livro Momentos de Meditação, a mentora afirma ser a meditação ferramentas indispensáveis para iniciar a cura interior. De acordo com a mentora, através da meditação, temos a oportunidade de voltar para o nosso eu interior, o que eu falei do sentido de presença. Ali tá. A meditação é um meio para harmonizar os sentimentos e disciplinarmos as nossas vontades. Ainda para a Joana de Ângeles, o acompanhamento por profissionais capacitados é indispensável. Não fosse necessário, Deus não permitiria o desenvolvimento das ciências da mente humana. Assim sendo, nas palavras da mentora, a busca por terapia acompanhada por um psicólogo, na comunhão de um médico, psiquiatra, quando necessário, é o começo da cura. Junto à fé, ao apoio espiritual, o estudo do evangelho, seguindo as leis divinas, que é o pacote completo, né? Então, para vocês verem como Joana de Ângeles traz toda essa necessidade do que eu falei antes, né? Ela indica todas essas ações. E quem, Joana de Ângeles, né? Um espírito iluminado que anda por todas os nossos meios, né? Nos intuindo, nos trazendo grandes pensamentos, né? Então, assim, gente, mais um pedacinho aqui, como se organizar para executar as técnicas para o tratamento da ansiedade. Isso é muito importante. Antes de iniciar as técnicas, é importante que você compreenda cada uma delas e prepare um local adequado, arejado, com temperatura agradável a você. Além do local, vai precisar de um objeto, como uma poltrona, um puff, um colchonete, ou mesmo a sua cama, ou qualquer outro lugar em que possa se sentir bem e confortável. Isso é para quem quiser começar, que depois a gente vai fazer essa respiração, já treinar essa respiração em casa e a meditação, porque vocês já vão contribuir para um pouquinho de ansiedade que vocês têm, se vocês têm pouco, né? E ali, ó, a meditação fortalece o amor, a doença enfraquece. O estado de presença previne doenças. Ficar preso no passado gera depressão, viver preocupado com o futuro gera ansiedade. Então, viva o presente, nele pratique todo o bem que estiver no teu alcance e viva saudavelmente, né? Isso é muito importante para que nós sabemos que viver pensando no futuro, tem pessoas que dizem assim, eu estou preocupada com o meu futuro. Viva fazendo o bem e cuidando do teu futuro aqui, agora. Deixa o futuro. Vai chegar lá e vai estar bom, né? Vai estar maravilhosamente bem. Então, eu tenho aqui uma oraçãozinha que eu gostaria, não sei se agora eu posso fazer para encerramento. Posso? Antes de fazer essa oração, nós vamos fazer um exercício respiratório, tá? Se coloque bem confortável, deixe as mãozinhas sobre as pernas, feche o olhinho e respire profundamente pelo nariz. Sintam essa respiração atingindo o abdômen de vocês. Sintam o abdômen se distendendo. Respira profundamente pelo nariz e exalem pela boca. Pode abrir a boca para exalar. Mais uma vez, respire profundamente e exalem pela boca.
Mais uma vez. Agora, ao exalar, vocês podem fazer aquele movimento, aquele barulhinho, aquele som que nós fazemos quando nós chegamos em casa cansado e nos atiramos no sofá. Libera o cansaço e o sono. Esse movimento é maravilhoso, gente. Tirem tempo para vocês fazerem. Durante o dia, não precisa ser só no fim do dia. A hora que vocês estão cansadinhos, vão lá e façam. Senta e façam. Tá? E daí eu vou agradecer para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Eu te agradeço pela alegria de viver, por minha família, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelo ar que eu respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Por tudo eu te agradeço. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas, em especial com as pessoas às quais eu me encontro nesta escola de luz e paz, aqui desta casa espírita. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. A Ti que és o Criador de tudo, o que eu sou, do que possuo, dedico a minha vida clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade. E que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. E de toda a espiritualidade que nos assiste cotidianamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pela presença, por curtir essas minhas palavras.